Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Jade Panayotou, que aconteceu no ano de 2015 na África do Sul. Bom pessoal, como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. E para você que está chegando aqui agora no canal, se gostar do conteúdo, se inscreve aí que me ajuda mais ainda. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O caso de hoje aconteceu no Porto Elizabeth, uma cidade na Baía de Algoa, na província do Cabo Oriental, na África do Sul. No ano de 2004, um jovem de 18 anos chamado Chris Panayotou tinha acabado de concluir o ensino médio e começou a trabalhar em uma das empresas do seu pai, que tinha uma pequena rede comercial que incluía lojas de variedades e lanchonetes. Chris passou a ser gerente em uma dessas lojas na Street Trade, no Porto Elizabeth, e trabalhava duro para manter o negócio a todo vapor. Ainda no ano de 2004, durante uma reunião de amigos em comuns, uma bela jovem lhe chamou a atenção. O seu nome era Jade, que também tinha 18 anos na época. Os dois passaram a noite toda conversando e, ao término da reunião, eles combinaram de se encontrar mais vezes. E foi durante esses encontros que eles decidiram engatar um relacionamento e passar a namorar. Jade era descrita por seus amigos e familiares como uma jovem bonita, inteligente e extrovertida. Como gostava muito de ajudar as pessoas e tinha uma certa paciência para lidar com os outros, ela passou a dar aulas particulares em sua casa para alunos do ensino fundamental. Em 2005, ela se matriculou em uma universidade para fazer um curso de pedagogia e poder lecionar em escolas da região. Nos anos que se seguiram, o relacionamento de Chris e Jade evoluiu e os dois passaram a fazer conquistas juntos. Jade se formou na faculdade e conseguiu um emprego numa escola local. Já Chris resolveu abrir o seu próprio negócio em Aloha Park, que logo se tornou bem-sucedido. E mais tarde, ele também abriu um restaurante que deu muito certo. Em 2011, já com anos de relacionamento e estabilizado financeiramente, Chris decidiu pedir Jade em casamento. Ela disse sim, e os dois ficaram noivos naquele ano. Mesmo antes de se casarem, eles resolveram dividir o mesmo teto e foram morar juntos. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade, e realmente as coisas não eram tão boas como pareciam ser. Sem que Jade soubesse, Chris havia contratado uma jovem chamada Chanel Coates para trabalhar em uma de suas lojas. Logo, Chris e essa jovem começaram a se aproximar e em 2012 eles passaram a ter um caso. Apesar do segredo dessa relação, alguns colegas de trabalho começaram a notar pequenos sinais que indicavam que essa jovem e Chris eram mais íntimos do que parecia. Geralmente, os dois se encontravam quando Chris viajava a trabalho. Eles costumavam ficar hospedados em hotéis luxuosos e curtiam a noite juntos, enquanto Jade ficava em casa esperando pelo marido. Às vezes, quando Jade viajava nos finais de semana para visitar os seus pais, Chris levava Chanel para a casa dele. Ninguém sabe exatamente como, mas em determinado momento, o pai de Chris, Costa Panayotou, descobriu o romance do filho e resolveu confrontá-lo sobre a situação. Ele conhecia Jade há 8 anos e ficou furioso ao saber que uma mulher tão leal e trabalhadora como ela estava sendo traída pelo seu filho. O homem disse a Chris que se ele não resolvesse essa situação, o deserdaria. E finalizou dizendo que Chris deveria escolher entre Chanel ou Jade. No entanto, Chris garantiu que não estava mais saindo com Chanel e que foi apenas um caso passageiro, mas era mentira. Em 2013, Chris e Chanel ainda mantinham seu caso em segredo, mesmo que algumas pessoas próximas já desconfiassem da relação dos dois. Enquanto isso, Jade não fazia ideia de que estava sendo traída, e em junho daquele ano, Chris e Jade finalmente se casaram. Agora, eles eram oficialmente o Sr. e a Sra. Panayotou. Visto de fora, o casal tinha uma relação invejada por muitos. Como um homem bem-sucedido, Chris tinha uma loja, um restaurante e uma boate, e Jade era uma excelente professora. Porém, com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar. Jade começou a trabalhar numa famosa faculdade e passou a ganhar muito mais do que ela ganhava antes, enquanto os negócios de Chris
começaram a ir por água abaixo, devido à concorrência do comércio local. Tanto a loja quanto o seu restaurante estavam operando no vermelho. Isso deixou o homem deprimido e irritado. Quando Chris abriu as suas empresas, Jade o ajudou financeiramente. Então, ela basicamente era uma sócia dele e, por direito, tinha uma parte nos lucros todos os meses. Mas muitas vezes, quando Chris ia repassar esse dinheiro para ela, ela não aceitava, pois já tinha o seu emprego que lhe garantia uma boa renda. Dessa forma, Chris geralmente a presenteava com presentes caros como forma de retribuição, e como as coisas estavam indo mal, não sobrava mais dinheiro para isso. Chris também costumava presentear a amante com coisas caras. Era comum ele dar a ela bolsas, joias e roupas. Ele inclusive chegou a comprar um carro para a jovem. Chanel até deu um desses presentes para uma colega dela, que também trabalhava na loja de Chris, pois essa colega sabia do romance secreto dos dois, e Chanel usou esse presente como uma forma de calar a mulher. Mas devido à situação financeira de Chris não estar mais favorável, ele teve que parar com esses agrados. Ele nem sequer tinha mais condições de levar a amante para hotéis em cidades vizinhas como costumava fazer. Chris estava praticamente falido, mas ele não queria deixar o seu estilo de vida e muito menos deixar de agradar as suas duas mulheres. Então, ele resolveu fazer alguns empréstimos e até aumentou a sua jornada de trabalho para conseguir se levantar financeiramente. Entre 2013 e 2014, ele mal tinha tempo de ir para casa. O seu foco principal era o seu negócio. Chris chegava a trabalhar 16 horas por dia e não folgava nem mesmo nos finais de semana. Ele cada vez mais passava o seu tempo no trabalho, ao lado de Chanel. Com isso, Jade passou a se tornar uma mulher triste e solitária, mas dizia aos amigos e familiares que entendia, pois o seu marido estava trabalhando duro para reerguer os seus negócios. Então, era natural ele não estar sempre disponível. Porém, nos poucos momentos em que Chris ficava em casa, ele não dava muita atenção para a esposa. Sempre estava meio distante, triste e pensativo. Jade queria fazer algo para ajudar o marido. Ela queria poder mudar essa situação. Foi então que ela passou a ir ao trabalho dele sempre que podia, nem que fosse apenas para dizer um oi, levar o seu jantar ou conversar um pouco com ele. No entanto, apesar de Jade se esforçar, isso não ajudou muito, e no final de 2014, o casamento deles estava indo de mal a pior. Em setembro daquele ano, ela resolveu escrever uma carta para si mesma, onde descrevia os seus sentimentos de tristeza e angústia. Entre outras coisas, Jade falou como queria se sentir amada, uma vez que ela se entregava completamente às pessoas, mas que agora estava se sentindo sem rumo e ficando muito deprimida. Jade também escreveu que sabia que um casamento não era como ela via nos filmes, mas percebeu que o seu marido simplesmente não a amava mais como antes, ou mesmo sequer sentia alguma coisa por ela, além de acreditar que ele estava escondendo algo. A mulher finalizou a carta escrevendo que só queria ter um casamento normal, um emprego normal e viver uma vida normal. Mas, no dia 21 de abril de 2015, uma terça-feira, Jade simplesmente desapareceu. Ela geralmente dividia o carro com uma amiga e colega de trabalho chamada Charisse. Jade costumava esperar por ela na frente de sua casa por volta das 6h15 da manhã para as duas irem juntas trabalhar. Porém, naquele dia, ela não apareceu. Charisse ligou várias vezes para o telefone de Jade, mas nenhuma ligação foi atendida. Preocupada, ela foi até a porta da casa da mulher e tocou a campainha, mas ninguém atendeu. Charisse então ligou para o trabalho, acreditando que talvez Jade poderia ter ido com seu carro por algum motivo, mas ela não estava lá. Era tudo muito estranho, pois Jade sempre foi pontual, jamais faltou ou chegou atrasada, sem comunicar alguém. Charisse resolveu ligar para Chris, mas o homem também disse que não sabia onde a esposa estava. Preocupada, ela então ligou para a polícia. Por volta das 10 da manhã, o departamento de polícia emitiu um alerta de pessoa desaparecida na região, que foi replicado nas TVs e rádios locais e também nas redes sociais. Uma busca pela mulher foi organizada e contou com vários policiais, cães farejadores e até helicópteros,
Mas até às 6 da tarde, nenhum sinal de Jade tinha sido encontrado. A família dela ofereceu uma recompensa no valor de $50 mil para qualquer pessoa que pudesse dar alguma informação sobre o paradeiro da mulher, e no fim daquela noite, a recompensa subiu para $150 mil. No dia seguinte, além da polícia, centenas de voluntários se juntaram às buscas e um cão farejador acabou guiando um policial para uma região isolada. E foi nessa região isolada que o corpo de Jade foi encontrado. Era uma região de mata, com estrada de cascalho a poucos quilômetros da onde a mulher morava. Com a confirmação de sua identidade, um médico legista informou à imprensa que Jade tinha sido atingida com uma arma de fogo 3 vezes. Haviam 2 projéteis na região das costas e um na cabeça. Jade estava vestida e não havia sinais de agressão ou de relações forçadas, mas suas joias e cartões de crédito foram levados. Toda a família de Jade estava arrasada com a notícia e Chris se manteve ao lado deles para apoiá-los naquele momento tão doloroso. Em seguida, diversas homenagens de seus alunos começaram a se espalhar nas redes sociais, onde eles demonstravam todo o seu amor por aquela professora tão dedicada e carinhosa. À medida que a notícia se espalhou, diversos jornais começaram a cobrir o terrível crime, e não demorou muito para a história rodar o mundo. A primeira teoria era que Jade teria sofrido um assalto, porém, a maior e mais preocupante pergunta ainda não tinha sido respondida: por que tiraram a vida dela? Pois quem a conhecia sabia que Jade jamais reagiria a um assalto. 2 dias depois, no dia 23 de abril, a polícia divulgou imagens de câmeras de segurança onde mostravam um homem usando os cartões de crédito da vítima. Este homem desconhecido usou os cartões 2 vezes e em 2 bancos diferentes. Essas imagens foram mostradas para amigos e familiares de Jade, mas ninguém fazia ideia de quem seria aquele sujeito. Uma semana depois do crime, uma fonte anônima ligou para a polícia e disse que sabia quem era o homem flagrado nas câmeras de segurança. Em seguida, os policiais prenderam esse homem. Se tratava de Lutando Cione, um dos seguranças de uma das empresas de Chris. Ao ser interrogado, Lutando confessou rapidamente. Segundo ele, Chris o contratou para dar um fim em sua esposa. Ele ainda disse que não agiu sozinho e teve a ajuda de outros 3 amigos. Eu não encontrei informações concretas de quanto Chris pagou para esses homens para que eles cometessem um crime, mas algumas fontes afirmam que foi $5 mil para cada um. A confissão do homem levou a um grande avanço nas investigações, porém, a polícia ainda não tinha provas o suficiente para poder incriminar Chris. Para isso, eles precisavam provar que ele tinha motivos para ser o mandante do crime. Como era algo difícil de provar, já que Chris não tinha nenhum histórico criminal, os detetives decidiram armar um plano. Eles propuseram um acordo a Lutando, onde ele poderia ter uma redução de pena se ele os ajudassem a conseguir provas contra Chris. O homem concordou. Ele então foi liberado pela polícia e teria que marcar um encontro com Chris para gravar a confissão dele. No dia seguinte, Lutando ligou para Chris e eles marcaram de se encontrar. No dia 29 de abril, por volta das 7 da noite, os dois se encontraram e ele não precisou fazer muito esforço para que Chris confessasse tudo. De fato, Chris era o mandante do crime contra Jade. A polícia o prendeu 2 horas depois. Durante seu depoimento, Chris disse que passou para o seu segurança todas as informações da rotina da esposa e até indicou o local para onde ela deveria ser levada. Outros 3 homens foram presos, acusados de participarem do crime, sendo eles Sinetemba Menende, Zolana Sibeko e Siruezake Prince Vumazonke. Alguns meses depois, se deu início ao julgamento de Christopher Panayotou, e ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Após o seu julgamento, ele deu uma declaração à imprensa dizendo: "Estou profundamente arrasado pela dor que causei a todos." Os advogados de acusação informaram que Chris tinha uma dívida de mais de $2 milhões e, devido a isso, em sua mente, teria que optar em ficar com apenas uma das mulheres. Mas, ao invés de apenas se divorciar, ele resolveu pagar pessoas para tirarem a vida de sua esposa. Sinetemba Menende
também recebeu a prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, pois foi ele quem atirou em Jade. Foi ele também que convidou Zolani Sibeko e Sizwe Prince para participar do crime. Lutando Sione, que foi contratado por Chris e em seguida chamou Sinetemba para ajudá-lo com o crime, também recebeu a pena de prisão perpétua. Porém, devido ao seu depoimento, confissão e por ter ajudado a polícia, ele poderá solicitar liberdade condicional após 15 anos. Por fim, Zolani Sibeko e Sizwe Prince foram acusados de roubar e vender os pertences de Jade. Eles eram velhos conhecidos da polícia e faziam parte de uma gangue local. Nesse meio tempo, Sizwe Prince faleceu na prisão antes de ser levado a julgamento. De acordo com fontes, ele teria entrado em coma e vindo a óbito após ser agredido por outros presos. Já Zolani esperou até 2018 pelo seu julgamento e posteriormente recebeu uma pena de 20 anos de prisão. Esse crime ocorreu em 2015, mas até hoje ele é bem comentado na África do Sul devido a toda a trama que o envolve. Trama essa que mais parece um filme. Jade, uma professora e esposa dedicada que só queria ter um casamento normal e ser amada, acabou sendo vítima de um crime orquestrado pelo próprio marido, o mesmo homem que um dia prometeu amá-la e protegê-la. O que casos como esse nos ensina é que podemos passar o tempo que for ao lado de uma pessoa, mas mesmo assim, nunca conheceremos de verdade. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.